Flávio Santos. Para Flávio, nossas melhores vibrações. Bom trabalho. Caras amigas e caros amigos aqui presentes, queridos amigos internautas que nos acompanham por meio das irradiações invisíveis e das telecomunicações virtuais, Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção e na sua presença. No tema que nos serve de reflexão para o dia de hoje, destaca-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, particularmente nos versículos 17 e 20, a afirmação de Jesus que é a essência e que sintetiza a nossa temática de hoje. Lê-se na própria escritura neotestamentária e pediremos licença para lê-la de maneira integral, a fim de sermos fiéis ao texto. Narra Mateus que Jesus, no seu capítulo 5, diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimentos, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que tudo que se acha na lei esteja cumprido até o último iota. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Eu vos digo em verdade que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esta afirmação de Jesus encontra-se no famoso discurso O Sermão do Monte, que está incerto em a sua maioria no capítulo citado de Mateus, o capítulo 5, e que vai para todo o capítulo 5, desembocando também em parte do capítulo 6. Estamos, portanto, no momento máximo do discurso do Mestre, onde, segundo a tradição básica do cristianismo primitivo, ele deve ter feito essa proposta, esse discurso, às margens do lago do Tiberíades, ou mar de Genezaré, ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Ali, nas margens desse lago, que comporta uma região simples e que banha a maioria das cidades por onde ele passou, cidades essas que ele preferia, em detrimento das grandes capitais do mundo, aquelas capitais que eram os centros de cultura, de economia, de concentração financeira, econômica e política, de destaque social e econômico, em detrimento dessas outras cidades que não tinham importância na situação da época, que não tinham destaque, que não se colocavam como sendo regiões de projeção social. Eram essas regiões que ele preferiu estar, por onde ele preferiu passar: Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum e outras cidades por onde ele passara, preferindo, em detrimento, por exemplo, de Jerusalém, por onde mais tarde ele passou para a crucificação. Jesus mais tarde entra em Jerusalém, a chamada Cidade Santa, o local máximo da cultura judaica antiga na época, para 3 dias após de ter sido recebido em festa, marchar na direção do matadouro, do holocausto, da região do Gólgota, palavra hebraica, que significa caveira, para onde ele iria ser mais tarde plantado numa cruz,
conforme a tradição que todos conhecemos. É, portanto, na região da Galileia, principalmente, aquela cidade da Galileia, região desprestigiada, desprivilegiada, desconsiderada, aonde estariam aquela população que Erich Fromm, mais tarde um notável psicanalista alemão, chamaria de Hassharre, equivale a dizer o polvileo, agentes de todo mundo, os excluídos sociais. Naquelas regiões, ele preferiria naturalmente apresentar o seu discurso célebre diante quase sempre do espetáculo suave e ameno da natureza diante das margens daquele lago. Nesse discurso do Sermão da Montanha, que deve ter sido apregoado por essas regiões em um outeiro que era uma espécie de aclive, que ficou colocado na tradição do Novo Testamento como sendo uma montanha. Era um planalto, um aclive maior. Não obstante, o Evangelho de Lucas fala que ele desceu de um aclive ou de um acume para colocar, o que equivale a dizer que também depende da interpretação do evangelista, do enfoque que cada evangelista deu ao mesmo acontecimento e, quiçá, segundo o célebre autor das Escrituras Sagradas, quiçá, a depender de onde a pessoa estivesse assistindo Jesus no seu discurso, poderia parecer alto ou baixo. Naturalmente que o importante não é se ele subiu a montanha conforme o Evangelho de Mateus no capítulo 5, ou se ele desceu a montanha conforme o Evangelho de Lucas. O importante foi o que ele falou nesse sermão extraordinário das bem-aventuranças inicialmente e depois das considerações que, segundo Humberto Roden, o notável pensador e escritor espiritualista, trata-se da plataforma divina de toda a mensagem de Jesus. Roden vai dizer que todo partido político tem uma plataforma, tem uma proposta específica, e a plataforma do Evangelho é o Sermão da Montanha, porque, ainda segundo as suas palavras ipsiliteris, na sua obra-prima, o Sermão da Montanha, porque da mesma forma que o Novo Testamento é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é o coração do Novo Testamento. É a essência máxima de todo o discurso de Jesus. Em síntese, discurso esse muito estranho para a época. Normalmente ele falava em parábolas. E em um diálogo íntimo, porque é no diálogo íntimo que o mestre se revela aos seus discípulos, é que ele vai se revelar quando, em determinada ocasião, alguém disse: Senhor, por que falais por parábolas a eles, a população, e a nós não? E ele redarga aqui: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus, e a eles não. Em outras palavras, porque vocês têm condição maior de entender melhor a minha mensagem. E a população em geral talvez se perturbaria, se confundiria. E é por isso que eu falo por parábolas, porque a humanidade não está ainda em condição de entender. Mas dia virá, diz ele mais tarde em João capítulo 14, versículo 15, 16, 25, 26, 27 e seguintes, quando ele diz: dia virá que a humanidade estará preparada, e eu pedirei a meu Pai que envie à terra o Paracleto, palavra grega que tem 3 significados: o advogado, aquele que defende; o esclarecedor, aquele que orienta, que educa, que esclarece; ou aquele que consola, o consolador. E esse Paracleto fará recordar a minha mensagem muito mais e dirá coisas novas que hoje eu não posso dizer. E é por isso que eu vos falo por parábolas. E é por essa razão que ele sempre falava nessas histórias da mentalidade oriental, porque toda a mentalidade oriental é feita de koan, de fábula, de contos, mais oral do que escrito. E é por essa razão que essas parábolas ficaram impregnadas na mente popular, ficaram recordadas, até porque era história simples, que ele se utilizava dos elementos da natureza para apresentar aquelas lições maravilhosas. Mas no Sermão da Montanha, ele apresenta um discurso que, provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, deve ter parecido, deve ter soado, para a maioria das pessoas, um discurso muito estranho. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é a vida dos céus. Era uma ética que a humanidade não conhecia. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei de mim o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se alguém bater em uma face, te bater em uma face, apresentai a outra. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Se alguém quiser de ti a capa, dá-lhe também a túnica, o manto. Não resistais ao mal que vos quero fazer. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo. Era a tradição hebraica de amar o próximo. O próximo para o hebreu era o familiar, era o parente, eram os seus. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, várias vezes ele disse isso no Evangelho, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos odeiam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida, e ele citava aqueles que eram considerados de má vida para o hebreu, por causa dos preconceitos, os publicanos, os cobradores de impostos, de quem o hebreu tinha ódio, as prostitutas, os pecadores. Ele utilizava, portanto, aquilo que era considerado as pessoas de má vida para a época. Também não fazem a mesma coisa, também não amam aqueles que os amam. Quanto a vós, se queres receber a recompensa do Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os bons e os ingratos, amai os vossos inimigos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Era um discurso estranho, um discurso que provavelmente a maioria daqueles que o assistiam, que o acompanharam, mesmo alguns discípulos, não entenderam por completo. E entre as considerações do seu discurso está essa consideração, que foi motivo de muito debate. Não penseis que vim destruir a lei, segundo alguns, segundo outros estudiosos e tradutores da Bíblia, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, vim cumpri-los. E não passará o céu e a terra, até que tudo aquilo que eu tenho dito e que a lei revela se cumpra, até o último iota. O iota é a última, ou melhor, a menor letra de todo o alfabeto grego. Ele estava se referindo, portanto, a uma expressão conhecida na época. E aquele que violar um desses mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aqueles, no entanto, que ensinarem e praticarem, serão chamados maiores no reino dos céus. Eu vos digo em verdade, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A pergunta que fazemos quando examinamos essa passagem, quando procuramos estudar esse trecho do Novo Testamento, é: a qual lei Jesus se referia? Qual lei que ele não vinha destruir? É notório perceber no contexto do capítulo 5, que nesse momento, versículos 17 a 20, provavelmente, segundo os especialistas, ele estava diante de fariseus. Desde quando ele entrou na sinagoga de Jerusalém para interpretar um escrito de Isaías a respeito do Messias, e ali foi dito e foi colocado e foi percebido como tal, que os fariseus parecem, diz ainda Carlos Torres Pastorino no seu Sabedoria do Evangelho, pareceram fazer uma sindicância para observá-lo. E é por essa razão que em todas as passagens depois desse evento no Evangelho, teremos sempre Jesus acompanhados, observados e questionados por escribas e por fariseus. Como os escribas e fariseus tinham comunicação em várias sinagogas, mesmo quando Jesus estava em outras cidades, eles se comunicavam. E é natural que ele estabelecesse um grupo para vigiá-lo e para tentá-lo, como diz o Evangelho, pegá-lo em uma armadilha. Por isso que os questionamentos eram sempre em torno da lei, para que ele falasse algo contra a lei e pudesse ser incriminado, levado à prisão e naturalmente ser justiçado, ser condenado. Então por isso que os fariseus estavam sempre atrás deles. A lei
na época civil, judiciária, a lei que regulava os comportamentos penais, os comportamentos sociais das pessoas, era ao mesmo tempo a lei dos escritos sagrados. Porque o religioso e o civil se misturavam em uma coisa só. Por essa razão, os juízes legais da época eram também sacerdotes do templo. Daí, doutores da lei eram os operadores do direito da época, que eram ao mesmo tempo sacerdotes do templo. Porque a lei civil era também o ensinamento religioso, era a ética religiosa que estava no Antigo Testamento, o Torá. Então se misturava uma coisa e outra. Mas naturalmente que a lei do Torá tem vários ensinamentos, tem uma série de colocações, algumas delas da época, do contexto cultural. É proibido o hebreu raspar a cara. Se a gente for seguir a Bíblia ao pé da letra, coitada da gente, raspar a cara e fazer barba. Ou então é necessário que a mulher, a Bíblia aqui para nós, me perdoe, é horrorosa contra as mulheres. Porque diz coisas que são da época, machista, com colocações bastante penosas, como por exemplo, é permitido por Deus a mulher pagar o crime de ter sido violada com a dor do parto. Olha que coisa engraçada. A mulher que foi violada e ela tem que sentir a dor do parto. Então vejam como as colocações são injustas, são penosas. Algumas chegando a dizer que é necessário matar aqueles que não são filhos de Yahvé, porque são de outra religião. E de quem são filhos então? A ponto de inclusive fomentar a guerra, em alguns casos, e em outros passagens sublimes e rutilantes. Mensagens extraordinárias de respeito pela própria vida. Vida essa que foi colocada como sendo necessário matar aqueles que não pertencem ao mesmo culto religioso. Então a lei era enorme. Haviam vários escritos, várias tradições. E naturalmente esses doutores da lei eram, digamos assim, as autoridades, não apenas divina, repetimos, religiosa, mas autoridades também do direito, da penologia da época, responsáveis por interpretar esses escritos e aplicar as suas consequências, aplicar, portanto, a lei na sociedade. Por isso eles é que tinham acesso às escrituras, o que fazia com que os fariseus se perturbassem muito diante de Jesus, porque Jesus respondia a eles citando passagens do Antigo Testamento. Várias vezes Jesus vai se referir a alguma situação e responder a algum desafio, alguma armadilha, citando trechos literais, o que perturbava os fariseus. Como é que ele sabia? Como é que ele tinha de cor aquelas passagens que eram acessíveis, repetimos, aos fariseus, aos doutores da lei? Os escribas eram os copistas, aqueles que escreviam, eram secretários. Função um pouco mais subordinada aos fariseus, que eram aqueles que eram de maior destaque. Então, a lei estava naturalmente circunscrita a essa colocação. Mas, não podemos negar que dentro da lei do Torá, havia também parte da lei que era divina, que era espiritual. Principalmente algumas profecias de profetas, que eram verdadeiros missionários, e, acima delas, o Decálogo, os 10 mandamentos, que aliás, quase sempre no popular, quando se falava entre os hebreus, a lei, estava se referindo ao Decálogo, que era o código máximo da cultura hebraica, era a síntese de toda a lei e de todas as colocações até então. O Decálogo para nós é imutável, é atemporal, porque não matar é não matar em qualquer época. Então está colocada ali a colocação do respeito à vida. Aliás, decálogo esse, que serviria de base para a maioria das civilizações e das sociedades atuais. Nos códigos legais, inclusive, que tem como base aquelas colocações. Não furtar, a questão da propriedade, o direito da propriedade. E assim por diante. Então, há uma série de elementos. Então, quando se referia a miúde, na época de Jesus, a lei quase sempre estava se referindo ao Decálogo, aos 10 mandamentos, que era o código máximo. Embora os doutores da lei distorcessem, interpretassem, às vezes de maneira distorcida, ao sabor dos seus interesses e das suas conveniências. Dizem os estudiosos
que quando pegamos os originais, isto é, aqueles documentos mais antigos, principalmente aquelas escrituras que temos antigas do grego, percebemos que o verbo usado, que diz não vim destruir a lei, mas vim cumprir, como está colocado, o cumprir é oriundo do verbo grego pleros. O verbo pleros significa cheio, completo. O termo utilizado é uma expressão idiomática que é um desenvolvimento, que é um vocábulo nascido do pleros, que é a expressão grega plesarai, que significa completar, complementar. É que vale dizer que a colocação de Jesus é mais profunda do que nós imaginamos. Quando ele diz, não vim destruir a lei e os profetas, vim cumpri-los, o cumprir não é obedecer, não é seguir a lei. Porque se Jesus fosse fazer apenas isso, ele não estaria fazendo nada de extraordinário. Não estaria dizendo nada daquilo que aqueles que seguiam as leis, inclusive os fariseus, faziam. Não seria o homem extraordinário que foi, porque todas as pessoas na época inseridas na sociedade tinham como exigência social cumprir a lei, seguir a lei, inclusive nós com as leis nossas sociais. Se Jesus veio apenas para cumprir a lei, ele não viria fazer nada de excepcional. Mas quando nós pegamos esse verbo, o pleros, o plesarai, nós percebemos que o cumprir, como aliás os nossos dicionários sugerem, a palavra cumprir pode significar várias expressões, não apenas obedecer, seguir, mas completar, complementar, desenvolver. Não vim destruir a lei, vim complementá-la. Tem um enfoque muito diferente, tem uma expressão muito mais profunda e dá um significado ético à mensagem de Jesus. Complementar a lei de Moisés, desenvolvê-la, estabelecer, portanto, outros paradigmas. Moisés apresenta várias expressões da lei que é humana, que é o caráter legal da época, que é a cultura do povo, que não pode ser aplicada literalmente nas expressões atuais. Às vezes, até conversando com irmãos nossos de outras religiões, eu fico, às vezes, espantado como nós não conhecemos algumas passagens do Antigo Testamento e como nós nos concentramos apenas em algumas. Certa vez, conversando com uma conhecida minha, que é, inclusive, de uma religião protestante, muito respeitável, e é pastora de uma igreja, fala publicamente, e eu disse, olha, se você for pegar o pé da letra e seguir toda a Bíblia, você não deveria nem falar publicamente, porque está lá no Antigo Testamento, que a mulher não deve se manifestar na igreja. Então, nós não podemos seguir ao pé da letra. O próprio Jesus disse, se minha palavra for seguida, a letra for lida na letra, não será entendida, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E todo aquele que tentar entender pela letra, não a compreenderá. Então, é a parte humana, legal, cultural do povo, e uma parte sagrada, revelada, espiritual. É uma parte, portanto, que transcende. Jesus, no entanto, resumiu toda a lei e os profetas em várias ocasiões no amor. Estabeleceu o amor como sendo a síntese dessas expressões, dizendo, inclusive, baseado na lei, porque Moisés já havia falado amor a Deus acima de todas as coisas. E ele então diz, amor a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, porque amar o próximo já estava presente em alguns livros do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, Levítico. Então, nós temos aí a síntese que ele diz, olha, aquilo que você já conhece, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, embora o hebreu entendesse próximo de uma maneira diferente que Jesus entendia, ele se apropriou dessa expressão para dizer, além dos profetas está nisso tudo. É que vai dizer, se o hebreu, porque ele falava aos hebreus na época, não ofende a divindade com a sua conduta, e ao próximo está seguindo toda a lei e os profetas. Ele queria de alguma forma transmitir essa ideia para que a mentalidade da época entendesse. Porque Jesus tinha uma sabedoria impressionante. Ele sabia que estava inserido em uma sociedade com muitos preconceitos enraizados. Ele sabia que não é sábio violentar os preconceitos chocando-os. Porque quando há um preconceito muito arraigado e nós batemos de frente com o preconceito, a tendência é haver uma reação. E nem haver a recepção daquilo que eu quero passar. Há uma sabedoria muito grande, o indivíduo saber manejar esses preconceitos
e saber falar de acordo com o interlocutor, saber dialogar de acordo com a mentalidade alheia. Jesus era mestre nessa arte, aliás, que é tão querida e tão estudada pelos modernos psicólogos, modernos psicoterapeutas, que todos eles hoje apregou a necessidade do indivíduo ter uma espécie de jogo de cintura, para me utilizar de uma expressão mais popular, mais simples, para, agora a expressão mais técnica, tentar de alguma forma dialogar de acordo com as perspectivas simbólicas do outro, com a mentalidade que o outro tem. Se naturalmente eu estou conversando com um muçulmano e eu falo e me expresso de maneira a colocar Maomé de uma forma que ele não entende, ele não vai me aceitar, porque ele coloca Maomé como sendo o guia espiritual do planeta, como sendo o máximo da Terra. Então é sábio saber naturalmente manejar esse diálogo, sem naturalmente ser hipócrita, sem naturalmente estar tendo uma máscara em cada ocasião, mas saber lidar com aquela pessoa com a qual estamos conversando, da mesma forma que a gente não conversa com uma criança com a mesma linguagem, a mesma expressão que conversamos com um adulto. Não podemos conversar com a criança sobre filosofia e física quântica, porque ela não vai conseguir alcançar. Então nós conversamos de acordo com a mentalidade que ela pode entender, e assim por diante. O apóstolo Paulo dizia: dou alimento líquido para aqueles que conseguem digerir o líquido, e o sólido para os adultos. Consegui naturalmente me adaptar a todos para ganhar alguns em prol do reino de Deus. Ele dizia isso em algumas das epístolas: fiz-me fraco para os fracos e fortes para os fortes. Então ele sabia de alguma forma isso. Jesus era mestre nessa colocação. Ele sabia dos preconceitos, ele sabia, e por isso ele respeitou os preconceitos, embora não concordasse com todos. Se submeteu ao batismo por imersão nas águas do Rio Jordão. Era uma prática da época. Inclusive as tradições diziam que o Messias deveria naturalmente também vivenciar esse batismo. Ele então aceitou e se submeteu, mas ele não batizou ninguém. Equivale a dizer que ele respeitava, mas não necessariamente concordava com tudo, e nem tudo ele praticava. Ele respeitava os preconceitos e naturalmente se submetia em alguns deles, e em alguns deles ele discordava. Quando a vida humana, quando as situações estavam inconciliáveis com a sua mensagem em relação aos preconceitos, ele então tinha sabedoria de dizer em uma pergunta para questionar aquela colocação. Por exemplo, quando ele salva uma mulher de uma doença, de uma enfermidade, e alguém, um fundamentalista, fariseu, disse: mas está na tradição que hoje é o sábado, dedicado ao Senhor, e é proibido fazer qualquer tipo de intervenção, trabalhar, curar aos sábados. E Jesus diz: se o vosso boi, o vosso asno, o vosso bode, o vosso camelo cai num buraco, não o salvarei só porque é sábado? Essa mulher não é também filha de Abraão? Ela não vale mais do que um animal? O sábado foi feito para o homem, ou o homem foi feito para o sábado? É uma colocação. Ele fazia em forma de perguntas para contestar e a própria pessoa questionar aquilo que estava na lei, de uma forma muito sábia, de uma forma muito especial. Então Jesus, de alguma forma, tinha essa sabedoria de saber lidar. A mulher pega em adultério, diante dela a lei dizia apedrejar a mulher adúltera, por conta de toda uma teologia criada há séculos. Ele não ia poder ali contestar tudo ou violentar as crenças das pessoas. Ele se limitou a dizer, em outras palavras, se é assim que está na lei, que se cumpra, mas que apedreje ela aquele que estiver isento do mesmo erro, do mesmo equívoco. Como a maioria era masculina que apedrejava a mulher, e que a mulher não adulterava sozinha, adulterou com alguém. Naturalmente que ali estavam os adulterinos também. E ele sabia. Então, ele dizia, é assim que está escrito na lei, então se cumpra para todo mundo. Então, de alguma forma, Jesus é especial na forma dele colocar as coisas. Então, sabendo da lei, ele vai dizer, não vim destruir a lei e os profetas. Resume em outro momento que a lei e os profetas estão no amor. E ele não está falando nada de errado daquilo que estava escrito na lei. Só mais tarde ele vai dizer, eu porém vos digo, nesse mesmo discurso, amai os vossos inimigos. Aí sim era estranho, porque essa ética não existia em Israel. E ele justifica por quê? Amai os vossos inimigos, dando a entender que o amor ao próximo não era apenas o parente, o nosso, os laços consanguíneos, mas amar as pessoas, fazer o bem às pessoas.
Era essa a ética dele, que transcendia a ética de Israel. Então, a sabedoria de Jesus. Mas quando a gente pega a passagem, o céu e a terra não passarão até que tudo na lei seja cumprido, nós percebemos que a lei que ele se refere não é a lei cultural de cada povo, algumas das quais nem existem mais da época dele, de Jesus. Ele estava falando, portanto, de uma lei divina, de uma lei espiritual, de uma lei moral. Quiçá que a maioria dos interlocutores dele não conseguiu compreender, estavam pensando que ele estava falando da lei de Moisés. E ele não procurou esclarecer, retirar, porque de alguma forma na lei de Moisés também existem conceitos da lei divina, da lei espiritual. Porque na própria lei de Moisés, repetimos no Decálogo, há reflexos dessa lei espiritual, dessa lei divina. Humberto Roden, novamente, vai dizer que enquanto a lei de Moisés trabalhava sempre num plano horizontal e jurídico, Jesus apresenta um enfoque diferente. Embora não atacando e não destruindo a lei de Moisés, se apropria dela para apresentar um enfoque interior, um enfoque profundo. A lei mosaica regulava o comportamento. Jesus procurava, de alguma forma, não apenas ter o seu enfoque no homem social do comportamento, mas no homem interior, no homem psíquico que somos. Ele, de alguma forma, insistia pela interiorização, porque não existia isso na lei de Moisés. Daí, em vários momentos, ele falava da viagem para dentro. Quem critica o cristianismo, dizendo que o cristianismo não tem a interiorização do budismo, por exemplo, não sabe o que está falando. Porque várias vezes ele vai dizer: o homem tira do seu coração o seu bom tesouro ou o seu mau tesouro, porque aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É todo um convite a buscar o coração, a viajar para dentro, a se descobrir. O reino de Deus está dentro de vós. Em várias ocasiões ele sempre estimulava o indivíduo ao despertar interior, a iluminação, como dizem os orientais. Já havia em Jesus essa síntese especial. Então, é o plano interior, diz Roden. Mas, quando nós vemos o que viola e ensina, aquele que viola um dos mandamentos e ensina, será chamado menor no reino dos céus. Ele estava fazendo uma referência direta àqueles que ensinavam. Quem é que ensinavam? Aqueles que estavam conversando com ele naquele momento, os fariseus. Era o que ensinavam a lei. É que vale dizer, aqueles que ensinam e não praticam, ou transgridem, têm a sua cota de responsabilidade. Aqueles que não, de alguma forma, seguem aquilo que já conhecem, porque se ensinam, é porque já conhecem, não ignoram, esses naturalmente serão menores, que são mais responsáveis. Ele está fazendo uma crítica indireta, isso é, uma consideração indireta àqueles que eram os cultos da sociedade, os esclarecidos e que não praticavam, porque não queriam a noção de responsabilidade. Os fariseus. E mais adiante ele vai dizer: aquele, porém, que praticar e os ensinar será maior no reino dos céus. Notem que todos os versículos que nós lemos, do versículo 17 ao versículo 20, a começar da fase não destruir a lei e os profetas, e dali em diante, Jesus sempre está falando em ensinar a lei e praticar. Sempre ele está falando de praticar a lei. Aquele que ensina e não pratica. Aquele que pratica e também ensina. Então, em todos os momentos, ele se refere a essa vivência das leis, a ponto de dizer mais tarde que eu vos digo em verdade que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Notem que colocação interessante. Se em todos os itens nós estamos vendo Jesus falar em praticar a lei, em vivenciar a lei, vamos voltar agora para a palavra não vim destruir a lei, vim cumprir. Quando nós pegamos o dicionário e vamos ver definições para a palavra cumprir, uma das definições é praticar, é perfazer, é vivenciar. Então talvez Jesus estava se referindo também ao exemplificar a lei. Não vim destruir a lei, vim exemplificá-la. Essa parece ser uma interpretação original. No entanto, quando nós compulsamos determinados livros de Emmanuel, particularmente uma obra não muito conhecida, psicografada por Chico Xavier,
a obra Abrigo. Há uma mensagem de Emmanuel chamada Cumprimento da Lei, onde ele vai dizer o seguinte, ele cita essa passagem e diz: enganam-se aqueles que pensam que Jesus estava se referindo apenas ao cumprimento da lei mosaica, ou que ele estava de alguma forma dizendo que ele estava argumentando em relação à sua mensagem, porque assim ele poderia de alguma forma citar os grandes conhecimentos da ciência e da filosofia da época para inclusive fortalecer o seu argumento. Jesus queria dizer que ele sintetizava essa lei e que ele personificava na sua conduta e na sua exemplificação aquilo que estava na lei antiga, através da conduta do amor. Ele sintetizaria, complementaria, mas sobretudo exemplificaria a lei, portanto, estabelecida. Não vim destruir a lei, mas vim dar o exemplo, vim exemplificá-la. Aí a gente entende porque ele diz: aquele que viola alguns dos ensinamentos ensinando será menor no reino dos céus, mas aquele que pratica esses ensinamentos e ainda assim ensina, será chamado maior no reino dos céus. É que vale dizer que ele estava dizendo que ele era o modelo também. Ele era a referência, porque antes de ensinar qualquer coisa, ele exemplificava. Jesus, em todo o evangelho, ele só falava aquilo que antes ele já tinha exemplificado, que ele já tinha vivenciado. Em todo o evangelho nós vemos ele indo à frente primeiro, indo à frente para fazer, depois dizer como fazer. Então o seu exemplo era maior, porque a humanidade sempre teve teóricos, aqueles que orientam, que dizem o melhor caminho, mas aquele que vivencia, Jesus sempre esteve na frente. Ao invés de ensinar o perdão, ele foi plantado na cruz e ali ele perdoou, exemplificando, por exemplo, portanto, na prática, o que é que quer dizer: se a vossa justiça não for maior ou não se exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Justiça. A palavra justiça é usada inúmeras vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. O que é que isso quer dizer? Roden vai dizer: é o caráter reto da conduta moral do indivíduo. É a noção da retidão moral. Quando nós pegamos o Evangelho, vimos várias vezes a palavra justiça sendo utilizada por Jesus e por outros, mas não no conceito que nós temos. Não é justiça no sentido legal. Por exemplo, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais será acrescentado. É claro que ele não está falando da justiça legal. Busca a justiça, o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais será acrescentado. Ou então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é a justiça legal, humana, não é a justiça dos códigos da época, não é o direito da época, é outro tipo de justiça. Então, quando ele fala que a vossa justiça se a vossa justiça não se exceder dos escribas e dos fariseus, que justiça é essa? Primeiro, em que consiste a justiça que Jesus apresenta? No amor ao próximo. Se a justiça que ele apresenta consiste no amor ao próximo, ele está fazendo um paralelo entre a justiça divina e a justiça humana colocada nos fariseus. Se a vossa justiça não se exceder a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Qual é a justiça humana? E qual é a justiça divina que ele apregoava? Quando lemos uma mensagem no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, mensagem chamada Cristãos, Emmanuel vai dizer justamente isso. Vai estabelecer que a mensagem de Jesus, com a sua proposta espiritual, de alguma forma estabelece esse paralelo entre o que é a justiça humana e o que é a justiça divina, sintetizada no comportamento da criatura. Se a justiça dos fariseus é uma e a vossa justiça tem que ser outra, ele está falando de comportamento, de conduta moral, de postura espiritual, de postura ética. O Espiritismo, meus amigos, 18 séculos depois, vem resgatar toda essa proposta. Vem resgatar a proposta de Jesus depois de provar a imortalidade da alma, depois de atestar o fenômeno mediúnico. Quando Allan Kardec examina as leis morais, ele pergunta na 619 pergunta do Livro dos Espíritos: todos os homens foi dado conhecer a lei de Deus? E as entidades respondem: todos, mas nem todos a compreendem. Nós podemos conhecer, mas nem todos a compreendem. E os Espíritos continuam dizendo: mas os homens de bem, principalmente aqueles que tentam buscá-la, conseguem compreender. E esses encontram o bem. E aí Kardec volta na 621 e diz: onde está escrita a lei de Deus? Quanta gente já perguntou isso?
os teólogos, os religiosos de todas as épocas, e sempre colocaram em algum livro sagrado. E os Espíritos respondem, na consciência. Kardec, na 621A, diz, já que a lei de Deus tem na consciência, qual é o objetivo dos missionários, dos profetas, estarem o tempo todo revelando? E os Espíritos respondem, para lembrá-los, porque os homens encarnados a esquecem. Ou seja, o Evangelho, a Bíblia, o Corão, os livros que nós lemos, é para lembrar aquilo que já está dentro de nós, aquilo que já existe em nós. É para fazer lembrar, é um lembrete. Os missionários que vêm dizer assim, olha as leis de Deus, vem lembrar para a gente aquilo que já está dentro da gente. E que a matéria obnubilula, a matéria obscurece. E aí na 625, Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que veio à humanidade para servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem, Jesus. Essa resposta é que deu origem à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, Kardec vai dizer, da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei e os profetas, o Espiritismo não veio destruir o cristianismo. E a primeira mensagem mediúnica dessa passagem é justamente de um espírito israelita, está um pseudônimo, que volta no mundo espiritual e acaba a mensagem dizendo, Moisés abriu a porta, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E aí eu me lembro de Emmanuel, o Consolador, quando diz, a revelação de Moisés foi a justiça, a revelação de Jesus foi o amor, e o Espiritismo veio esclarecer tudo isso numa síntese da verdade que liberta, como diz Jesus. Então notem, meus amigos, como o Evangelho é rico. Estamos examinando apenas 3 versículos, e como o Evangelho é rico, já acabamos até o nosso tempo. E eu vejo o povo dizendo assim, não, o Evangelho eu já sei. Para concluir, me permitam narrar rapidamente, porque já extrapolamos o tempo, 2 episódios muito rápidos. Certa vez Chico Xavier estava lendo um livro e um estudioso da doutrina espírita conhecido de Minas Gerais se aproximou dele e disse, olha, eu já li tal livro, as obras recentes que você psicografou já li, eu queria uma outra obra, o senhor recomenda alguma coisa a mais? Os espíritos dizem alguma coisa, alguma obra importante? E Chico estava com o Evangelho segundo o Espiritismo, meu filho, ainda não consegui sair do Evangelho. É uma referência sutil daquilo que ele não conseguiu sair. Então, quando os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo vêm chamar a atenção e fazer comentários sobre parte do Evangelho, é porque eles próprios consideram que o Evangelho tem uma importância, que a Bíblia tem importância, que o Novo Testamento tem importância. Porque os espíritos que se comunicaram não era que qualquer um, né? Era Fênelon, São Luís, o apóstolo Paulo, Platão. Então, se a gente não precisa estudar o Evangelho, é porque a gente está melhor do que eles, né? Estamos numa situação melhor. Então, meus amigos, para concluir, Emmanuel vai dizer a Chico Xavier certa vez o seguinte, e Chico disse isso em público. Chico disse o seguinte, Emmanuel me disse que certa vez ele participou de grupos de estudo do Evangelho no mundo espiritual. E diz Emmanuel que quando ele participa desses grupos de estudo, ele se sente um crocodilo. É que vai dizer, um ser primário. O quanto precisamos ainda aprender para aprender a lei, entre aspas, e sobretudo vivenciá-la, e sobretudo praticá-la. Muita paz.